Tá aqui a bala de prata, tá? Posso até chamar de caixa preta, né? Porque a caixa preta da aeronave, ela é dessa cor, laranja. Então isso daqui, quando for na CPMI, porque precisa ser na CPMI para ter o peso que precisa ter, já cai o ministro Flávio Dino e o presidente Lula, só com o que está aqui dentro, tá? Não é a primeira vez que um político de direita inventa que tem provas, em pendrive, ou balas de prata. Quem não se lembra do Eduardo Bolsonaro, falando que iria mostrar para o mundo o que estava acontecendo no Brasil? Isso foi logo depois que ele apareceu, no Jornal Nacional, curtindo a Copa, enquanto os apoiadores do Bolsonaro estavam na frente dos quartéis, esperando mais 72 horas. Nesses pendrives aqui tem vídeos em inglês explicando a situação do Brasil. Eu espero que você não creia que aqui no Catar só se fala em Copa do Mundo. Só para lembrar para você que a FIFA tem mais membros do que as próprias Nações Unidas. A imprensa inteira está aqui. Marcos Duval acha que vai conseguir criar alguma narrativa maluca, na CPMI do 8 de janeiro, e sair vitorioso, mas a verdade é que, a direita sabe muito bem quem tentou dar um golpe no país. Sabem muito bem quem fez quebradeira, para tentar uma intervenção militar. Por isso inventa narrativas sem nexo, para tentar alimentar os seus eleitores. Porém, os próprios militares envolvidos na situação já estão indo contra a narrativa desses políticos. E passou o telefone para o presidente. Para mim foi uma surpresa, eu nunca imaginei falar com o presidente da República naquele momento. E falei exatamente assim: presidente, boa noite, aqui é o general Dutra, comandante militar do Planalto. Ele falou: general, são criminosos, têm que ser todos presos. Eu disse: presidente, ninguém tem dúvida disso, estamos todos indignados, serão presos. Só que até agora, nós só estamos lamentando dano ao patrimônio. Se nós entrarmos agora sem planejamento, podemos terminar essa noite com sangue. O presidente Lula, eu tenho uma admiração pela inteligência emocional dele. Ele, na mesma hora, falou: seria uma tragédia. E falou assim: general, isola a praça e prende todo mundo amanhã. Essa posição dos militares está enfurecendo muitos políticos, que antes estavam em um governo recheado de militares. Veja o caso do Ricardo Salles, um dos maiores hipócritas do país. Ele fez nos últimos dias uma crítica às Forças Armadas, como se ele tivesse alguma moral para falar sobre a Amazônia e combate a criminosos. Eu acho que essas operações de garantia da lei e da ordem têm um custo absurdo, uma efetividade baixíssima, né? Eu presenciei as operações de GLO na Amazônia, foi enxugar gelo o tempo inteiro. Eu me lembro de uma das exposições feitas no Comando Militar do Norte, em que era só slide de cuidado com questão odontológica, plantio de árvore, e não tinha uma operação efetiva de troca de tiro com garimpo ilegal, com a invasão de local em plena atividade. Em maio, Salles foi um dos alvos da Operação Aquanduba da Polícia Federal sobre a suspeita de facilitação à exportação ilegal de madeira do Brasil para os Estados Unidos e para a Europa. Em junho, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, autorizou a abertura de um inquérito para investigar Ricardo Salles sob acusação de crimes como advocacia administrativa e de criar dificuldades para a fiscalização ambiental. A apuração sugeriu, a partir da Operação Androantos, que levou à apreensão de 226 mil metros cúbicos de madeira extraídos ilegalmente por organizações criminosas. E é por isso que Ricardo Salles está sendo investigado no Supremo Tribunal Federal. Salles, portanto, pede demissão. Enquanto isso, o Bolsonaro traz esse tal de Salles. O cara é contrabandista de madeira e o cara foi lançado na política secretário de Ambiente de São Paulo e foi demitido por corrupção. E depois virou chefe de gabinete do Alckmin, ou vice-versa, chefe de gabinete, depois secretário do Meio Ambiente. E é o cara que pagou R$1.000 para quem fosse me hostilizar aqui num restaurante. Quê? Assim, como eu estou te dizendo. Caralho. É assim. Atenção, pessoal, Ciro Gomes está no restaurante tal e tal. Eu pago R$1.000 para quem for lá hostilizar o cara e filmar para mandar para mim. Sabendo que vão perder muita moral, na CPMI de 8 de janeiro, a oposição já inventou outra CPI. A CPI do MST. O Ricardo Salles, que não tem moral nenhuma para falar sobre crime dos outros, será o relator. Ele já avisa ser candidato à Prefeitura de São Paulo,
Por isso tentará usar a CPI como palco, assim como fez na Câmara contra os militares. O ministro Dino tem enfrentado e despido aqueles personagens, isso vai ter que ser dito. E por quê? Porque o comando da CPI, Jane, a princípio parece uma coisa de escárnio, profundo escárnio. O relator da CPI vem a ser o senhor Ricardo Salles, que é um dos indutores intelectuais da ocupação criminosa da Amazônia, do genocídio, o autor da famosa frase passar a boiada, etc. e tal. A direita vive falando que a esquerda quer destruir as forças armadas, e que não investe, mas a verdade é que a direita é quem acha desperdício o Brasil ter meios de se defender. Essa próxima fala do Salles só demonstra o grau de falta de patriotismo e de conhecimento sobre a área. Ninguém vai se preparar para uma guerra depois que ela acontece. Ninguém vai investir para se defender depois que uma tragédia acontece, como foi o caso da Ucrânia, que abriu mão até de suas armas nucleares. Mas peço vênia para dizer que nós estamos aqui há 40 anos gastando os tubos do dinheiro do contribuinte brasileiro com essa história de submarino nuclear, satélite brasileiro, e nunca chega ao destino. É um enterramento de dinheiro sem fim, com essa obsessão de conteúdo nacional, uma mentalidade da época do Geisel. Não tem o menor sentido isso. Então, quando eu vejo essas apresentações de empresa nacional de defesa, isso é uma piada. Enfim, uma infinidade de recursos públicos gastos nisso. Aliás, me lembro bem, durante as operações de GLO, o centro lá, o Sensipan, que dava as imagens de PRODES e DETER e tudo mais, para nos ajudar, uma demora tremenda na entrega de informações, sendo que a Planet, uma empresa privada, faria 10 vezes mais rápido com um milésimo do custo. Nós estamos gastando dinheiro com inimigos fictícios, o míssil de não sei aonde, a bateria antiaérea, para guerrear com quem? Com a Argentina, que não tem nem doce de leite mais. Se as coisas fossem tão fáceis, os governos de todos os países do mundo não investiriam em tecnologia própria e compra de equipamentos. Primeiro porque, em uma guerra, os inimigos podem muito bem proibir o uso desses equipamentos, como satélites, mesmo que sejam satélites privados. Segundo porque, a tecnologia transborda para o setor privado do próprio país, e gera empregos e novos produtos. Bem, na próxima fala, o deputado reclama do tamanho do orçamento. Na minha opinião, o orçamento está aquém do necessário, porque os países já investem no mínimo 2% do PIB, e o Brasil só investe 1%. Porém, concordo que tenha que ter um limite para os ganhos dos generais, que é a crítica dele, mas é bom lembrar que o Bolsonaro, governo que ele participou, foi o governo que deu mais privilégios para os generais, basta ver o aumento dos salários, e a própria reforma da Previdência. Um orçamento que já é gigantesco, que gasta uma fortuna de pessoal. Nós vemos os números estratosféricos que são apresentados aqui, e peço vênia ao general Tomás para citar o caso que foi colocado na imprensa, de R$770 mil de indenização ao general Tomás, quando passou da ativa para a reserva.